Olá, aqui é Sérgio, cara do Doutor Vendas, e você vai ver agora um trecho da live das 23 horas, que acontece de segunda a sexta-feira, onde eu faço uma mentoria gratuita para os empresários aumentarem as vendas das empresas deles. Vamos pro vídeo agora. Qual é o seu principal produto de venda? É arroz e feijão. Por que um supermercado compraria arroz e feijão com você e não com um concorrente seu? Qual o seu diferencial competitivo? Preço e estoque. Condição de entrega. Preço, você tem o menor preço da região? Na verdade, para essa classe que eu atendo, sim, porque o maior concorrente, por exemplo, ele te vende a um preço melhor, mas a uma quantidade muito maior. E eu, por ter o estoque, ter comprado a um preço melhor, eu consigo entregar para ele sem um valor mínimo. Então, se você tem o menor preço, por que você acredita que os mercados não estão comprando com você como você gostaria? Pois essa é a minha dúvida, né? Eu queria chegar nessa resposta. Então, preço não é a solução. O que você acha que é ponto, o que você acredita ser ponto forte, não é, porque se fosse, estava vendendo. E, na verdade, preço nunca é o diferencial competitivo. Quem foca muito em preço baixo é porque não sabe gerar valor. A sua empresa tem quanto tempo de mercado? 6 meses. Ok. Vocês têm algum cliente? Vocês têm quantos clientes? Hoje, fiel, digamos, em torno de 30. Você, por ter uma empresa jovem de 6 meses, você não tem histórico. Pior do que perder uma venda é não saber por que perdeu. E os clientes compram pelas razões deles. Se você não entender a visão do cliente, você não sabe o que ele quer ouvir para comprar. Então, anota algumas perguntas aí que você vai fazer para eles. Anota aí. Vamos lá. Primeiro, você tem que estudar desses 30 clientes qual é o perfil que se assemelha. Você tem que entender quem é o seu cliente ideal. O porte, tipo de região, tipo de mercado. É um mercado mais bonito, é um mercado mais feinho, é o mercado mais arrumado, é o mercado melhor localizado. Tenta encontrar um padrão. Ao encontrar esse padrão, você vai fazer algumas perguntas para quem comprou com você. Que é o seguinte, os clientes compram pelas razões deles. Você está meio perdido. Você tem que pesquisar para entender esse tal. Pergunta número 1. E outra coisa, essas perguntas que eu vou fazer, o ideal é que sejam pessoalmente ou por telefone. Não pode ser por WhatsApp, não pode ser por e-mail. E ou pessoalmente, ou se for por telefone, você ligando, ou você baixa um aplicativo que grava a ligação, ou quando você ligar, você liga com outro celular gravando, para você gravar a ligação, põe no Viva Voz. A primeira pergunta e você vai ter que fazer o seguinte, a abordagem é essa aqui, olha. Olá, fulano, tudo bem? Aqui é Diego, da distribuidora de clientes, você é meu cliente, como vai, cara? Tudo bem? Eu preciso da sua ajuda. Eu quero oferecer um melhor serviço para você e para todos os futuros clientes. E aí eu preciso fazer 3 perguntas rápidas para melhorar o meu atendimento. E eu analisei aqui os meus clientes, eu pesquisei quem são os clientes que poderiam dar uma resposta mais inteligente. Você é um deles, eu quero te fazer uma pergunta. 3 perguntas rápidas. E a primeira pergunta por exemplo, você tem que usar essa introdução. Você quer melhorar o seu serviço? Você está pesquisando, você procurou quem são os clientes com resposta mais inteligente para dar uma valorizada nele. Quero melhorar meu serviço, vou fazer 3 perguntas rápidas. E a primeira é, você não vai pedir autorização para fazer a pergunta. Você já acelera direto. A primeira pergunta é, qual foi o fator principal para você comprar comigo? Qual foi o fator principal? Qual foi a principal razão? Outra coisa, aí você, se for pessoalmente, você fala, cara, posso gravar aqui a nossa conversa? Aí abre lá no WhatsApp ou no gravador do celular e põe para gravar na frente dele. Se for uma ligação, lembra, você tem que estar gravando. E aí, qual o principal fator? Aí você vai gravar, né, ele falando. Outra coisa, você não pode dar múltipla escolha. Foi por causa de preço, por causa de entrega. Por que não pode dar alternativa? Porque quando você dá alternativa, algumas vezes o cliente escolheria uma outra opção
que, por você ter limitado, acaba corrompendo a resposta dele. Então, é pergunta aberta. O cara fala e você... Então, primeira pergunta é: qual foi o fator principal para você comprar com a gente? Conta para mim. Aí, se ele fica, não sei, fala, não, escolhe um, qual foi o principal? Você ajuda ele. A segunda... Aí ele respondeu, você, beleza. A segunda pergunta é: o que faria você desistir de comprar comigo? O que faria você... Como assim? O que eu não poderia ter falado que, se eu falasse, você teria desistido? O que eu não poderia ter mostrado? O que você não aceitaria? É a segunda pergunta. A terceira pergunta é: se você tinha alguma dúvida sobre comprar com a minha empresa, que dúvida era essa? E o que foi que eu falei para eliminar essa dúvida? Se você tinha dúvida, e o que eu falei para eliminar essa dúvida, ok? Então, foram 3 perguntas. Essas 3 perguntas, elas são divididas em 2 blocos. Bloco número 1, anota aí, são os motivadores de compra. E o segundo bloco são inibidores de compra. Por exemplo, a primeira pergunta: qual foi o fator principal? Você quer saber qual foi o motivador de compra. Quando você pergunta o que você não aceitaria, isso é um inibidor de compra, o que faria ele não comprar. E a terceira pergunta: qual era a dúvida ou objeção que ele tinha? Isso é um inibidor. E o que foi que você falou que eliminou a dúvida? Isso é um motivador. A minha sugestão é você pesquisar com os 30 que você vendeu. Por quê? Você vai gravar, e aí, quando você chegar em casa, você vai fazer o seguinte: no escritório, você vai pegar uma folha de papel, vai anotar o nome do cliente, vai ouvir as gravações, e você tem que escrever a lista de motivadores e a de inibidores. Ele vai falando, isso é um motivador, você anota aqui. Isso é um inibidor, você anota aqui. Só que o grande sacada, Diego, é você anotar as palavras exatas, as frases exatas da pessoa. Ok? Você não pode usar sinônimo, você não pode usar homônimo, são as palavras exatas. E aí você vai listar dos 30 clientes. Aí depois você vai recortar o papel e botar num canto só os motivadores e no outro canto só os inibidores. Quando você olhar os motivadores, se você fizer com 30, com 20, 30, que é bastante quantidade, você vai perceber que existem alguns motivadores que se repetiram várias vezes. Isso quer dizer que você fez alguma coisa, falou alguma coisa que fez várias pessoas tomarem a decisão de comprar com você. E isso, às vezes, você faz consciente ou faz inconsciente, como todo mundo. Quando você entender que são os motivadores que se repetem mais, todo novo cliente que você for abordar, você vai falar desses motivadores. Cara, a nossa empresa faz, você vai repetir o que os clientes gostaram. Porque isso é um motivador de compra que os clientes perceberam em você, de alguma forma. Só que se antes era inconsciente, agora você fica presente para isso. E o outro tipo de resposta são os inibidores. São o que faz uma pessoa não comprar. Aí você vai, da mesma forma, vai separar todos os inibidores e vai ver quais que se repetem mais. Quando você vê que vários inibidores se repetiram, você vai, é aqui que eu perco a venda. E aí você vai separar e vai, cara, vai olhar para aquele inibidor, como que eu resolvo essa porcaria? E aí você vai ficar presente, atento aonde você perde venda. E aí você vai analisar, cara, o que você tem que mostrar na sua comunicação para eliminar aquele inibidor? O que você pode mudar na sua entrega? Então, voltando aqui, quando você pesquisa com os seus clientes,
quais são os motivadores, os que mais se repetiram, você vai repetir muitas vezes. E os inibidores que se repetiram mais, é ali que você está perdendo a venda. Você tem que olhar para aquele negócio e falar, cara, como eu provo, o que eu ofereço para eliminar essa objeção. E aí você vai, a partir deste momento, para todos os clientes que você abordar, anota uma coisa aí, você vai eliminar esse inibidor antes que o cliente pense nele.